Estamos aqui, comunidade ADVBox, a ADVBox Nation, a grande nação ADVBox que vem pedindo aí, realizando o podcast da ADVBox, a ADVBox Talks. Estamos aqui nos primeiros episódios e hoje eu tô aqui com o meu grande amigo, parceiro, um cara que eu admiro pra caramba, um gestor jurídico que nem eu, que faz o escritório digital acontecer na prática, né? Existem pessoas que contam histórias e tem pessoas que fazem acontecer, né? O Alderito de Assis é um cara que faz acontecer, né? E depois deixam as pessoas contar por ele os grandes feitos que ele tem alcançado e tem mostrado como se faz essa gestão jurídica de uma forma profissionalizada e cada vez mais, inclusive, ensinando os outros advogados, né, meu querido, a como fazer, seja a transição para o escritório digital, seja a qualificação de um escritório digital, né? Seja também o escritório híbrido, trabalhando como tu trabalha, sim, tanto no presencial quanto no híbrido. Então, é um cara que veio lá de Recife, nasceu em Recife, foi para o Rio, hoje pode morar onde que ele quiser, escolheu o meu Rio Grande do Sul, lá, Caxias do Sul, para residir, perto de Gramado, né? Inclusive, Gramado é onde vai ser o Lao Summit 2026, dias 11 e 12 de março, né? Onde a gente vai entregar esse prêmio que o Alderito ganhou, que é de melhor CEO, né? Porque tem um RH incrível dentro do escritório, bem organizado. Então foi o melhor CEO desse ano, do Lao Summit 2025, né? Pelos resultados alcançados em 2024. Então, para quem não sabe, o Lao Summit, ele entrega o prêmio, né, dos melhores escritórios digitais, que é um prêmio que se baseia, em primeiro lugar, na qualidade. A gente faz uma seleção de todos os inscritos que tiveram os melhores números dentro dos requisitos que cada categoria tem que seguir, que está no regulamento, né? E depois que escolhe esses 5 indicados, os jurados, que são mais de 200 jurados da nossa comunidade, especialistas em gestão jurídica, dão uma nota de 1 a 5, né? Em algumas categorias tem mais jurados, outros tem menos, mas com um volume grande de jurados, a gente consegue ter uma escolha baseada na qualificação, como faz no judiciário, né? O livre convencimento dos juízes, né, Alderito? Então, escolheram tu para ser o melhor CEO. Não foi à toa, meu querido. É um prazer estar te recebendo aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, sou teu fã do ADVBox. O ADVBox hoje virou um ecossistema, né? Verdade. Ele não é mais somente um software de controle, é tudo que o advogado precisa encontra dentro desse ecossistema. E eu sou um fã, tu sabe. Não, com certeza, né? Inclusive, a gente é parceiro, né? A gente é parceiro da tua comunidade, a gente tá lá presente para ajudar sempre a crescer. Mas, cara, poxa, já tem aí, mais de uma década de advocacia? Tem, fez uma década. Uma década de advocacia com crescimento intensivo, principalmente nos últimos anos aí, né? Uma reestruturação muito boa. Vejo o teu escritório crescer. Ganhou o prêmio, então me diz para mim, assim, esse crescimento, assim... o que tu mais dá o mérito desse crescimento? Onde é que tu deu mais foco que fez esse crescimento acontecer? Edu, eu vou te dizer que eu comecei a usar as ferramentas que eu tinha em casa. O ADVBox, por exemplo, era uma ferramenta que nós já tínhamos, mas não usávamos. Era como se fosse uma Ferrari dentro do escritório ali, mas eu tava andando de fusquinha. Então eu não usava ali a gestão, não usava os dados, o meu time não cadastrava o processo, informações. Então nós começamos a usar com seriedade. Isso aí gerou dados, e o que gera dados gera métrica, é metrificável, e aquilo que é metrificado é gerenciado, né? E aí eu comecei a gerenciar e identificar onde estavam os problemas. Então, eu comecei a fazer o BBF, que é a base bem feita, né? Tem gente que pergunta, Alderito, como é que foi uma história do zero até o que tu fatura hoje? O BBF, cara, fazer, registrar, acompanhar processo, controlar. Eu funcionava muito sem controle. Era na intuição. Ganhou uma casa, tá indo muito bem. Mas na verdade não entendia quanto tinha custado, quanto tempo tinha durado, qual foi o trabalho realizado dentro daquele processo. Não tinha ideia de ticket médio. E eu vivia perdido, cara. Então eu vou te falar que não foi um ato em si, foi um conjunto de atos de começar a trabalhar a base do escritório de advocacia, de registro de tudo. Respirou, registra. Cliente chegou, registra. Cliente reclamou, registra. Isso tem levado a gente a um crescimento constante. Basicamente, adotar uma gestão jurídica profissional, né? Levar isso a sério como se fosse uma área do escritório. Exatamente. E é o que geralmente é ignorado, Edu. A verdade é que, como eu
os advogados, eles tradicionalmente estão preocupados somente com o direito ali, né? Ele quer ali entender se ele ganhou o processo, se ele não ganhou, qual é o artigo. Isso é importante, claro, mas isso é obrigatório. Agora, tu paga a conta, paga a tributação, tem entrada, é uma empresa, tu precisa fazer a gestão de forma profissional. E eu era muito amador. Eu era muito amador na minha gestão, muito. E fala um pouquinho dos teus números hoje, quantas pessoas tem lá? Olha, hoje a gente tá com 37 funcionários ativos. A gente saiu muita gente, diminuímos muito como avanço. Hoje nós temos ali uma base que já bateu 20 mil clientes. Hoje nós estamos em 4 unidades físicas, atendemos nacionalmente e até fora do país também. Mais 4 unidades físicas, 2 no Rio, 1 em Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul. Agora virei gaúcho, né? Quase. Tô tentando ainda tomar a cultura do chimarrão. Ainda tô tentando. E aí, nosso escritório hoje, ele é um escritório consolidado. E aí ele trabalha ali com previdenciário, com trabalhista. Mas na verdade, se eu tiver que implementar um produto novo para me manter no mercado, para crescer, eu tenho estrutura para implementar. Entendi. Porque ele não é um escritório preso a um produto, ele tem uma estrutura para atender o que precisa. Não, show de bola. Então, dentro dessa estrutura... pelo que eu tô vendo, assim, é um desafio por si só gerir quatro filiais, 4 unidades. Agora, 4 unidades, uma em cada estado é maior ainda, desafio, né, cara? Tu acha que tu faz isso, assim, presencialmente, ou tu tem uma rotina online, tu tem rituais? Explica pra nós um pouquinho. É híbrido mais online do que presencial. Eu, por exemplo, agora tô indo pra unidade para fazer o fechamento do ano, que é ver tudo que a gente conseguiu concretizar, evento para os funcionários e inclusive planejamento estratégico com os líderes. Mas eu tenho uma rotina diária no online. Então, entrar, acessar sistema, fazer reunião diária com líderes, dar feedback à liderança. A minha rotina com liderança, ela é para sempre. Não tem como ignorar isso. Agora, eu não preciso mais estar nas unidades presencialmente. Por isso que eu fui morar lá. Eu queria sair do calor do Rio de Janeiro, quase 50 graus, pro frio. E aí fui morar ali perto de Gramado. Já tem 2 anos que a gente mora ali. Mas é desafiador. Você precisa entender a importância do gerenciamento e ter uma cultura ativa de controle. Então, tem câmeras, tem atualização em tempo real. Se tu entrar agora no meu ADV Box e tu vê lá, eu sei quanto que gastou no cartão de crédito. Eu sei quanto que tem na minha conta, nos diversos bancos. Como a gente tem cliente que paga fisicamente, eu sei em qual unidade tem dinheiro e quanto tem. Porque é uma atualização em tempo real de tudo. Mas isso foi toda uma mudança de mentalidade, de cultura pra mim primeiro, né? Sim, com certeza. Pra depois alcançar todo o time. E aí tu tem líderes de posição nas unidades? Nós temos, todas as unidades, ela tem supervisor, tem coordenador, tem o gestor, que é o cargo principal do escritório. Então, toda a equipe, ela tem liderança. A liderança que trata direto com o operacional, a liderança que trata direto com o estratégico. Então, essa liderança tá em eventos, mando para treinamentos, inclusive para a ADV Box, mando a liderança para poder inclusive quando eu recebi esse prêmio, tava lá um dos eu não sei se tu lembra do Gustavo. Ele tava lá e foi receber o prêmio junto comigo, que ele é um dos gestores. Então, eu trabalho com esses cargos, né? Você entra no escritório, você pode entrar como estagiário, mas você tem um plano de carreira que você pode chegar até um gestor, que requer tempo, produtividade, habilidades, mas a própria empresa oferece treinamentos para ele. Inclusive, tu perguntou o que eu fiz que me levou para esse número. Eu vou te falar que uma coisa que eu fiz durante esse processo foi criar uma escola interna. Uma escola interna. Uma escola interna para todos os funcionários. A gente tem um aplicativo onde tem cursos que eu dou, tem cursos que o colaborador dá. Então, recepcionista, por exemplo. A recepcionista, ela grava o que ela faz e como que faz com 5 minutos um vídeo, 10 minutos outro, 7 minutos outro. Então, ela ensina tudo. Eu agendo assim, eu atendo o cliente assim, eu falo isso. E aí, quando um colaborador novo chega, ele vai primeiro ser aperfeiçoado dentro da nossa escola, que é o nosso onboarding.
onboard. Então ele vai para aquela escola. Isso aí tem ajudado muito. E isso é uma área que os advogados e gestores, até mesmo os escritórios que já estão estruturados, não investem no treinamento dos colaboradores, né, cara? Então o treinamento é uma das áreas, assim como o RH inteiro, mais desleixadas na advocacia, né? Não sei se a gente perdeu o coração, a gente parou de pensar nas pessoas, como a gente advoga muito, mas tu acha que o RH é uma área que a gente deveria cuidar mais? Sim. Eu tenho certeza disso. Eu vou te dizer, não é nem sobre perder o coração, é porque é sobre não enxergar onde que é a base ali que faz o negócio realmente rodar. Sabe com quem eu tive essa ideia, Edu? Eu nunca te contei isso, com a DVBox. Quando eu contratei a DVBox e comecei a usar uma outra plataforma bem ruim, que eu não vou citar o nome aqui, mas gostaria, mas não vou citar. Eu fui pro DVBox. Dentro do canal do YouTube, vocês têm todo um treinamento. E aí, treinamento para cadastrar cliente, treinamento. E aí, eu comecei a ver aquilo e falei, caramba, o tempo que eu gasto para treinar um recepcionista, para treinar um closer, para treinar um SDR. Putz, por que eu já não tenho isso aqui gravado? Aí eu comecei gravando eu mesmo. E aí, depois eu pensei, por que meu próprio time também não grava? Porque... a inteligência dele é desenvolvida dentro da empresa, com os cursos, com o treinamento. Só que essa inteligência vai embora quando ele sai da empresa. Verdade. Então aí eu falei, cara, eu preciso disso aqui de forma palpável. E aí ele grava também, ele tem metas pra gravar. E aí eu não fico escravo da mente daquele funcionário. Não, assim, claro que não dá pra pegar tudo, mas, mas isso com uma coisa simples. Gestão de conhecimento. Gestão de conhecimento. Isso virou a chave, Isso virou a chave. Nossa. É bem legal. Não, com certeza. E ainda mais agora que a gente tem vivido... 2025 foi o ano da transição para entrar nos times, né? A gente vê os times cada vez mais sendo compostos por humanos e agentes de inteligência artificial. Inclusive, algumas funções sendo realmente totalmente substituídas e tendo que realocar o time. Como está sendo lá a inteligência artificial? Olha, eu tava conversando contigo agora antes, tava batendo um papo aqui com o Edu e tava dizendo que existe um bloqueio ainda das pessoas. Porque a gente que vive nesse meio, pra gente é muito comum. Mas, na verdade, pra quem não tá nisso diariamente, ele ainda não tá completamente adepto à IA. Então, existe um bloqueio de que não funciona muito bem, que é chato. Porque a inteligência, ela precisa ser alimentada, ela tem um processo de educação, né? E aí, é muito comum as pessoas não quererem viver o processo. Então, tem colaboradores que estão mais bloqueados, tem outros que desenvolveram mais. Então a gente implementou SDR, a gente implementou a própria IA do ADVBox, que ajuda muito. Só que vencendo o bloqueio do próprio funcionário. E aí, para mim, o dono, ele precisa ter um equilíbrio entre paciência e o que ele também não vai tolerar mais. Então ele precisa dar tempo, instruir o time, dar treinamento, mas também decidir até que ponto não dá mais pra tolerar e olha, tchau, você não entendeu. Então, minha comunicação é muito clara em todas as unidades. Quem não aderir e não avançar, vai embora. A gente não troca a mão de obra humana pela IA. A gente troca a mão de obra que não usa a IA, usa. Até porque, Edu, quanto maior a capacidade do colaborador de mais celeridade, melhor a produtividade, mais a empresa cresce. Então, se ele usar isso como uma ferramenta, então a gente tá no processo, tá no processo. Inclusive, parabéns pelo evento que tu fez lá no Rio de Janeiro. Foi lindo e tem gerado uma confusão no meio da advocacia. Por quê? Num bom sentido. Porque tá tirando o cara lá daquele lugar tradicional dele pra dizer, olha, o mundo mudou. A advocacia também mudou e o ADVBox tem feito isso muito bem, eu vejo que esse momento, assim, a inteligência artificial, ela tem sido aplicada de formas diferentes em vários escritórios, né? E aí o in-call lá, a inteligência coletiva, a gente fez no sentido de identificar quais foram as melhores experiências, né? E aí fazer pequenas palestras para que todo mundo tivesse acesso e conseguisse compartilhar as ideias e começasse a elevar o uso da IA em todas as áreas do escritório, né? Eu mandei meu time lá e teve gente que ficou lá, eu mandei meu time pra lá e teve gente, um dos que tinha mais bloqueio chegou e falou, cara, que mundo é esse? Então até uma sugestão aí pra você que é advogado, a ADVBox tá sempre criando movimentos, cursos, treinamento, imersão, não somente vai, como leva a tua liderança. A gente tem essa pegada de conscientizar, né? Acho que o cliente em geral, né? O cliente, o consumidor brasileiro,
ele tem cada vez mais tendo contato com tecnologias, com aplicativos, com empresas que entregam cada vez mais rápido, cada vez mais em tempo real, né? E aí a gente se compara às vezes com outros escritórios, mas deveria se comparar com as melhores empresas, né? Porque o consumidor, afinal de contas, ele tá se esperando uma melhor experiência como cliente, né? Então, na medida que ele vai tratar do caso dele, da injustiça que ele sofreu, vai contar contigo, vai ter um delay gigantesco para ser respondido, uma experiência ruim, né? Um preço caro que não condiz com a entrega, ele vai ficar decepcionado, ele vai ver que às vezes a injustiça dele já começou a não ser uma bem E sabe, eu não sei o que tu acha, mas existe uma frase na boca desse advogado e ele diz, minha advocacia é artesanal. Mas na verdade, eu não sei nem o que ele entende por artesanal, porque ele não responde em tempo, ele não tem controle daquilo que tá acontecendo. Então não é nem uma advocacia artesanal, é medo mesmo medo, talvez falta de coragem de sair do conforto. Mas a verdade é que esse advogado aí, o negócio dele vai morrer. Literalmente, vai morrer. E eu acho assim, né, Alderito, essa geração, a geração Z em si, ela tá com muita vontade de trabalhar bem. É diferente da gente, que é a geração Y, millennial, e a gente fazia o culto ao workaholic, né? Trabalhar 60 horas por semana, pra ser ultra produtivo, etc. E dava orgulho de dizer isso, não tem hora pra sair da empresa. Não, poxa, cada vez mais tem que crescer, tem que ser hiper produtivo e tal. Mas só que a nossa geração tá burnoutada, né? Sim, tá. Tá cansada de trabalhar demais, quer vivenciar outras dimensões da vida, né? As ODVs. Então, nesse momento que a gente vivencia a entrada da IA, coincidentemente, a gente tem uma geração Y que não quer trabalhar menos, porque perdeu uma parte da vida dela, e a geração Z que não aceita trabalhar demais, né? Então, se for ver, a IA, ela entra conciliando com esses dois interesses, né, cara? Mas o gestor do escritório que barra a entrada de tecnologia, ele constrói um ambiente antiquado, atrasado, né? E aí esse cara, ele depois vai lá e reclama que não consegue mais mão de obra qualificada pro escritório dele. Mas na verdade é ele que não se qualificou, o escritório não tá qualificado. Olha, tu falou um negócio aí, tu sabia que a minha chave virou quando eu cheguei no meu limite? Porque antes eu era esse perfil de advogado. Trabalhava sem limite, dormia até na empresa, dormia lá e tinha orgulho em dizer isso. Meu casamento quase acabando. Hoje tenho 15 anos de casado. Meu casamento quase acabando. Eu tinha adotado uma criança e eu não dormia em casa. Minha esposa sozinha se virando com o nosso primeiro filho, que é o Azaf. E aí eu desmaiei depois de um estresse numa audiência lá no Rio de Janeiro. Caraca, quem estiver assistindo ao AB de Campo Grande que me socorreu. Eu já tava no buraco já de extremo cansaço. Aí quando eu desmaiei, o AB me levou até o hospital, lá no Rio de Janeiro. Lá no hospital, a médica disse, olha, se tu continuar com esse estilo de vida, teu prazo de validade só tá diminuindo. E eu falei, cara... demora pra conseguir terminar a faculdade, aí tem prova da OAB pra depois morrer advogando, pô. E aí eu falei, cara, não, tem algo errado. Aí foi aí que eu comecei a estudar gestão, a estudar mercado, negócio, pessoas, e aí a cabeça fez assim, ó. É muito mais do que advogar. E foi aí que a gente cresceu. Saí de um escritório que não tinha nem ar-condicionado, pequeno, pra grandes unidades. Então, não tem, na verdade, que inventar roda. Tem que parar, ouvir o que os outros já estão fazendo e fazer o que tem que ser feito. Eu te falei que eu tinha a Ferrari, o ADV Box, não usava, pô. No final eu não sabia. Muita gente fazia isso. Muita gente. Eu lembro que o atendente da ADV Box, não lembro o nome dela, ela me chamou e falou, Alderito, tu não tá usando isso? Nem isso. Nem isso, e nem isso aqui. Eu falei, puta merda, tô usando nada. Tu não sabe porque que os funcionários não estão usando, porque tu também porque eu não usava, eu nunca cadastrei o processo, tava bom demais. Não cadastrava o passo a passo, nada, documento, nada. Cara, quando eu comecei a parar e fazer o trabalho de dono, porque primeiro tu é o exemplo, né? Eu falo que se o CPF trava, o escritório trava. Se o CPF não cresce, o escritório não cresce, pô. Porque a base é o CPF. Eu sentei e comecei a fazer o que eu tinha que fazer, acabou. Eu entendi
o time entendeu e crescemos. Então, não precisa tu ser o melhor advogado do mundo pra faturar bem na advocacia, pra crescer. Tu não precisa ser o melhor. É claro, se for bom, ótimo. Claro, tem que ser bom. Mas você precisa entender que teu escritório é uma empresa que precisa de inteligência, ferramenta, que precisa ouvir outros empresários. Cara, o evento que vocês fizeram onde eu recebi esse prêmio aqui, o prêmio de melhor CEO, cara, muito mais do que esse prêmio aqui é sentar com vários outros empresários e ouvir o que o outro faz em Pernambuco, o que o outro faz em Sergipe, o que o outro faz em Maceió, e tu fala, caramba, é aqui que tá o ouro. Porra, isso aí é uma das coisas que mais pega, né, cara? A gente fez esse evento lá, o Summit, aí, 3ª edição, vai pra 4ª. Já que tu esteve lá, quero que tu dê uma ênfase nisso, assim. O que tu diria pro cara que tá olhando aqui o podcast e que tá na dúvida se ele deve se inscrever ou não, que ele tá na dúvida se tem alguma chance de ganhar ou não? Vale a pena se inscrever, participar do Melhores Escritórios Digitais? Não vale a pena, não. É mais do que isso, tá? E eu não tô aqui, historinha. O Edu não me prometeu nem um bolo de cenoura, nada. Aqui não é historinha, não é só vale a pena. É necessário você ir. Se tu tá com dúvida, vai com dúvida mesmo, pô. Eu ser empresário é correr o risco. O problema é que parece que o empresário esqueceu disso aí. Ah, não vou porque tô desconfiado. Eu não vou. Faz igual Tomé da Bíblia, pô. Paga pra ver e vai lá. Que eu duvido que tu vai se arrepender. Tu vai sair, no mínimo, com um insight que vai mudar a tua advocacia. Então, vale muito a pena. Às vezes tu vai tomar um café ali, tu para com um advogado que ele conta o que ele faz e tu, putz, tem uma ideia. Tu troca com outros empresários. E a verdade é que a advocacia é muito solitária, né? Você tá aí no teu ambiente sozinho, batendo cabeça. Tu vai se juntar nesse evento com outros advogados e tu vai ver gente que já superou isso. Sim, total. Que vai te ajudar. Que é massa, assim, de a gente conviver em comunidade, cara. Sim. Porque eu, quando comecei na advocacia, era um ambiente tóxico, individualista, concorrencial, zero colaboração, né? E eu acho que essa turma que tem mais pegada do digital tem uma visão mais colaborativa, né? A DVBox tem entre os valores construir essa colaboração, e aí tem muita gente que eu vejo e acho engraçado, chegam nos nossos eventos, chegam nos nossos grupos ali, chegam num lá o Summit, por exemplo, que tu vira, eu brinco que não tem inocente, né? Tu vira pra qualquer lado, tu já vê que é um cara gigantesco, um monstro, pô, o cara tem um monte de seguidor, às vezes fatura milhões e tal, e aí tu vai bater um papo com o cara, assim, e é uma pessoa super humilde, super acessível. Compartilha o que faz. É porque, na verdade, quem cresce serve o outro. Pô. A verdade é que quem tá ali com medo de compartilhar, ele não cresceu. Porque um dos ensinamentos dos maiores líderes, que foi Jesus Cristo, ele dizia que, olha, melhor é servir. Então, se o cara que ganha mesmo, o cara que cresceu, a pessoa que cresceu, ela tem prazer em compartilhar. E dizer como que faz, o que... Toda vez que a gente se encontra, a gente diz o que tá fazendo, como tá fazendo. E é isso. A verdade é que a pessoa tá lá do outro lado da tela, e aí ele tá se escondendo nas desculpas de, deve ser 71. Joga o meu nome aí no Google, quer matar isso aí. Joga o meu nome no Google, no Jus Brasil, que tu vai ver quantos processos tem. Acabou, pô. Então sai dessa desculpa de que isso não deve ser verdade. Ninguém ganha. Tem muita gente ganhando dinheiro na advocacia, pô. Muita gente grande na advocacia, porque tá fazendo o que tem que ser feito. E aí a gente falando assim, pô, a advocacia é uma profissão que vale a pena, né, cara? Vale. Eu te contar uma história, vou tentar ser bem breve, assim, só pra gente trocar essa ideia, né? Mas eu tenho um amigo que ele é dono de uma transportadora. E aí ele tava na folga dele, recesso, entre o Natal e o Réveillon lá em Florianópolis. A gente tava na beira da praia, tomando uma, assim. Do nada ele recebe uma ligação. E ficou preocupado e tal. Daí depois que desligou, o que houve, meu? Daí ele falou, cara, o caminhão meu virou 780 quilos. Não sei se era 780 quilos de... Ele teve um prejuízo assim, 780 mil reais de prejuízo já. Caramba. Confirmado. O caminhão rolou pra baixo do barranco. Eu tenho que limpar a pista, tenho que tirar a carne, tenho que limpar o caminhão. O caminhoneiro se machucou, vai ser acidente de trabalho. Prejuízo, não tem como ficar pior essa história. Cara, assim, quando que a gente tem uma situação dessa na advocacia, sabe? E assim, ele tem um faturamento super bom e tal, mas assim, parelho com a advocacia, né? Então, muitas vezes a gente cria situações, acha que a advocacia é ruim, a advocacia é difícil, mas
Toda essa profissão tem os ossos do ofício, né? Agora, por outro lado, a questão de margem, de posicionamento, é uma profissão que financeiramente vale a pena, recompensadora. Vale a pena. E pra quem tem propósito de vida, pra quem tem uma injustiça que gosta de combater também. Exatamente. Tu sabe, Edu, que eu venho, tu conhece minha história, né? Morador de rua, tentei suicídio. Eu não queria só ganhar dinheiro, pô. Eu vivia a escassez, né? De não ter o que comer, de não ter água pra tomar banho. Mas eu não queria só ganhar dinheiro. Meu sonho sempre foi mudar a vida de pessoas. Mas como que eu ia mudar se eu não tinha nada? E a advocacia foi a ferramenta para eu mudar a vida de colaboradores, clientes, hoje os mentorados da nossa empresa de educação. O impacto disso é grandioso. E eu fico muito triste quando eu vejo um advogado, larguei a profissão para ser Uber. Larguei porque não dá dinheiro. A advocacia tá saturada. Eu falo, putz, ele não entendeu ainda que ele tem uma baita de oportunidade na mão, só que ele não acessou as mesas certas, o ambiente certo. É por isso que eu tô aqui. O que me fez ganhar esse prêmio não foi somente ter sucesso na advocacia, foi estar na mesa certa, ouvir as pessoas que cresceram também, porque precisa ter humildade para crescer, para aprender, tá aqui te ouvir. Eu lembro quando eu vi a foto tua, eu nem te conhecia, ali na DV Box, pô, esse cara deve ser um fanfarrão que tá contando história. Tá contando história. Aí eu fui... Tanto é que eu nunca participei de prêmios, nunca me inscrevi a prêmios do ADV Box. Até um dia que eu comecei a conhecer mais. Falei, cara, eu acho que quem tá errado sou eu. E aí eu me inscrevi e ganhei o prêmio de melhor CEO, advogado CEO. E aí eu te conheci pessoalmente, conheci teu time e falei, caramba, olha como tem gente boa fazendo a diferença. E às vezes tu tá lá do outro lado da tela, se escondendo no teu julgamento. Na verdade, não é porque não é verdade o que o outro tá fazendo. É sobre você. Total. Você que não quer encarar as coisas. Inclusive, Edu, eu quero te agradecer, tá? De verdade, porque eu lembro lá atrás, quando era uma loucura saber o que tinha acontecido no processo. Porque eu não tinha o básico, que era uma ferramenta que funcionasse. Era uma loucura, o cliente reclamava de... Aconteceu minha audiência, eu perdi audiências, Edu. Edu, eu perdi audiências que estavam acontecendo... E eu não sabia o que estava acontecendo. E aí não tinha tecnologia, não tinha instrução. Cara, e entrar... Deixar o ADV... Não fui eu que fui atrás da ADV Box. Eu acho que o ADV Box me encontrou. E quando a ADV Box entrou no escritório e me passou a me mostrar dados, a primeira coisa que eu descobri, tá? Nunca te contei isso. A primeira coisa que eu descobri, eu achava que tava ganhando dinheiro e não tava. Pô... Eu descobri que meus processos eu tava pagando pra trabalhar. Eu descobri que... Não todos, senão eu não sobrevivia. Mas eu descobri que os processos duravam mais do que deveriam, que o preço que eu tinha cobrado já não tava cobrindo mais e que eu já tava pagando pra trabalhar. Olha só, a minha cegueira por falta de dados. Aí, cara, quando eu vi isso, eu falei... eu passei o fim de semana direto, fiz mutirão, perturbei muito a ADV Box, eu quero cadastrar tudo, organizar tudo. E aí eu passei a enxergar. E aí eu vou te falar, o primeiro sentimento não foi o melhor, não. É de tristeza, de caramba, tô errando nisso. Tô errando, senti mal, que putz... cliente reclamando, começa a ver os dados. Mas antes tarde que mais tarde ainda. Mas empresário é pra encarar, filho. É pra encarar. Então aí eu encarei essa dor, enfrentei e mudou. É o ponto de ganhar, de perder audiências pra ganhar o prêmio de melhor CEO do Brasil, pra me tornar mentor de advogados, pra te conhecer pessoalmente, conhecer vários outros escritórios. Tudo isso com a ajuda de vocês. A gente começou com esse projeto do Melhores Escritórios Digitais. Ele foi uma intenção de agregar e aproximar escritórios bons, gestores que são grandes, que são foda mesmo, né? Sem resumir a expressão da palavra aqui, mas colocar luz em cima de vocês, né? Agora incluindo aí como um dos ganhadores, de outros ganhadores também, e mostrar para a comunidade da advocacia em geral que existem gestores que estão investindo em tecnologia no digital, na própria gestão, nos seus colaboradores, que estão conseguindo construir uma advocacia totalmente diferente e mais poderosa, vamos dizer assim, né, do que a advocacia tradicional. Hoje a gente vê e tem clareza que a gente não se dá conta, né, mas a gente tem clareza que é a geração mais poderosa e com as maiores armas de toda a história da humanidade para fazer uma advocacia que as outras gerações do passado não imaginavam, que nunca jamais poderiam fazer. Cara, e até aproveitando essa tua fala, um recado pra quem tá aí ainda sem reagir diante dessa situação. Essa geração vai engolir
quem continuar ali de forma tradicional, sem estar no digital, vai engolir, porque não dá mais pra depender hoje só de indicação. Não dá pra viver de forma amadora. Então, o pessoal tá muito rápido, pô. Chegou hoje, pegou a B, em pouco tempo o cara explode, fecha um monte de contrato e tem advogado bom com experiência e que não cresce, pô. Porque então é a oportunidade ainda, dá tempo, é a oportunidade ainda virar a chave. E eu vou te dizer uma coisa, tá, Edu? Não conheço, porque chegou um momento que eu comecei a avaliar qual era a melhor ferramenta pra um escritório. Qual era a melhor? Já tava faturando 1 milhão ano ali. Qual era a melhor ferramenta? Aí fui fazer levantamento. Edu, não existe ferramenta, software melhor do que o ADVBox. Não é sobre controlar processo, é 360 graus. Eu consigo controlar a produtividade do meu time, eu controlo financeiro, eu controlo todos os clientes, experiência os documentos estão ali dentro. É completo. Não? E outra, eu sempre falo com os advogados, gestores, quando a gente tá falando de você, eu acho que isso é porque o Edu, tu tá sempre se atualizando, cara. Tu tá sempre andando lá na frente, buscando. E isso faz com que o ADVBox... Conversando com você Conversando. Também, aqui, ó, fazendo isso aqui. Qual ferramenta que faz isso hoje? Qual empresa? Por isso que eu falei, Edu, a ADVBox não é mais um software. Ele é virou um negócio pra advocacia, pra tudo que o advogado precisa, pô. Sim. Tudo. Não, esse ano foi um suador pra gente colocar a IA primeiro que todo mundo, né? Porque, claro, a IA tá numa fase beta, numa fase de evolução, numa fase de teste, né? Não é todo mundo que pega isso, mas a gente tem prioridade de colocar no ar, porque a gente tem clareza também que, assim como o digital foi uma grande oportunidade, né, Alderito, de muitos escritórios crescerem como nunca, principalmente no interior do país, principalmente nas periferias das capitais, né? Mas também escritórios pequenos. Eles tiveram, a gente, porque eu também, né, meu escritório de advocacia lá de Tramandaí, 30 mil habitantes e tal, conseguiu crescer como jamais imaginaria quando eu me formei. Sim. Mas a gente tá num ponto de inflexão ainda maior com a inteligência artificial, né, cara? Muito maior. Então, pra gente contextualizar, esse último recado que eu queria que tu desse pros caras que estão começando a ser gestores, que tem os escritórios que estão começando a dar certo, ou que estão começando a advocacia. Conta pra mim, assim, o que tu falaria pra eles hoje? Né? Qual conselho que tu daria? Olha, eu diria, vou dizer pra você, não se afogue. Melhor, tá? Você não é bombeiro. Você é advogado, primeiro passo. Para de viver apagando incêndio. Advogado não é bombeiro. Então, tu fica ali apagando incêndio, passa um dia, passa um ano, passa 2 anos, e quando vê o tempo passou e tu ficou aí travado. Depois, tá? Tu precisa estar nos ambientes certos. Tu precisa, além de advogar, fazer o teu, tu precisa estar nos ambientes certos, vendo quem fez e como que fez. Isso é um fato. Se o que a psicologia diz? Minha esposa é psicóloga e eu gosto muito dessa área. Ela vai dizer que tu é resultado do meio. Se tu tá no teu mundo isolado aí, só vivendo isso aí dia após dia, tua limitação vai ser enorme. Então esteja nos ambientes certos, vem pros eventos, busque ajuda. Agora, tenha um olhar muito além da advocacia tradicional. Abra a tua cabeça, filho. Tira esse olhar somente de processo, de direito, e começa a olhar para gestão, para ferramentas, para inteligência artificial, para comercial, para vendas. Eu gosto de advogar, meu filho. Ninguém advoga se não vende. Se tu não vende, tu não vai advogar. Vai advogar para quem? Então teu escritório tem que vender. Não tem pra onde correr. Então, olha pra esses pilares que eu tenho certeza que tu já tá passos à frente de quem tá travado lá atrás, só querendo advogar. Isso não quer dizer que tu não vai estar advogando, não. Isso quer dizer que tu vai ter um alcance muito maior. Eu tava aqui assistindo o podcast da advogada anterior, lá de Recife, da minha terra, 8 unidades, faturamento enorme, não tem desculpa, porque às vezes tu pensa, porque é de São Paulo, porque é de cidade grande. Tem gente crescendo de lugares pequenos e lugares improváveis. Então não tem desculpa. Só que você precisa sair do teu esconderijo aí, pô. Sai do esconderijo, né? Vem pra cá, vem com a gente, Vem pra cá. Primeiro, se tu não usa a ferramenta, vem pra ADVBox. Porque agora se prepara pra chorar, pra tu enxergar os dados, chorar e depois tu reage. Gente, obrigado. Alderito de Assis, grande CEO, ganhador do nosso prêmio.
Um prazer imenso, meu querido, te receber aqui no nosso podcast. Prazer meu. E eu quero te dizer, tá, que esse prêmio, ele não foi só, não alcançou somente o Alderito pessoa física. Quando eu recebi esse prêmio, claro que uma alegria, uma satisfação pra mim ver que o nosso trabalho é notado por alguém, e alguém que tem um movimento certo, forte como você, mas foi pro time também. Que massa. O time olhar e dizer, caramba, realmente nós fazemos a diferença. E também foi pros clientes, que quando chega lá nas unidades, vê lá nas unidades o prêmio, vê lá e fala, cara, esse escritório aqui é de referência. Então, o impacto, ele foi um impacto geral. Obrigado por isso. Massa. Show de bola. Perfeito, irmão. Obrigado, meu amigo.